Fala galerinha show! Hoje eu trouxe para vocês noções sobre área. Nessas noções sobre área aqui, eu escalei as principais: área do quadrado, triângulo, retângulo, losango, trapézio, triângulo equilátero, área do hexágono e o teorema de Heramo. Na área do quadrado, que é a primeira delas, todo mundo lembra, o quadrado é um polígono de lados iguais e ângulos iguais, daí dizer que é um polígono regular. No quadrado, quando eu traço as suas diagonais, as diagonais do quadrado também são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Traçando apenas uma delas aqui, eu consigo enxergar a formação de um triângulo retângulo. Então, eu conseguiria trabalhar aqui no caso, por exemplo, um teorema de Pitágoras, dependendo da questão. Além de um teorema de Pitágoras, se eu der essa condição de descobrir esse ângulo aqui, então você conseguiria trabalhar também com a trigonometria, seno, cosseno ou tangente, que é matéria para a próxima aula. Além da área do quadrado, eu tenho aqui a área do triângulo. O triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo ela é muito parecida com a área do retângulo. Só qual é o diferencial? Triângulo ele se originou de um retângulo. Reparem bem que eu desenhei um retângulo aqui e tracei uma diagonal apenas. Consegui formar um triângulo retângulo, mas esse triângulo retângulo, a superfície dele vale a metade da superfície do retângulo. Por isso que na área do triângulo é dividido por 2. Na área do losango, que é aquela pipa que a gente conhece, o exemplo mais clássico, eu tenho diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Essas diagonais são justamente, no caso da pipa, as varetas principais que a sustentam. Já no caso do losango, são as linhas que eu consigo traçar a partir de quem? Dos vértices opostos. Então, as diagonais aqui, menor e maior, além de serem traçadas, claro, como diagonais no interior da imagem, ou seja, no interior do polígono, elas são perpendiculares entre si. Então, elas formam 4 ângulos de 90 graus. E aqui aparecem 4 triângulos retângulos. No caso, além do losango, aparece a área do trapézio. O trapézio é dado por Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Bzão, base maior, Bzinho, base menor e H de altura. Francisco, por que que divido por 2? Porque eu tenho duas bases. Reparem bem que nas demais áreas que falamos em base só aparecia uma. Como no trapézio são duas, daí um somatório de 2 elementos, divido por 2, como se fosse uma média simples. Aqui dentro dos trapézios eu separei para vocês os 3 casos: trapézio isósceles, trapézio retângulo e trapézio escaleno. Lembrando, trapézio isósceles, lados não paralelos são iguais, ou seja, congruentes. Esse trapézio eu consigo enxergar a base menor e a base maior, além no caso da altura aqui que também apareceu para mim. No trapézio retângulo, a altura é esse lado vertical aqui, que já está bem marcado. E nele eu consigo identificar 2 ângulos retos, daí o nome trapézio retângulo. E no trapézio escaleno, que é esse aqui que tem lados totalmente diferentes, a altura ela aparece na mesma condição que no trapézio isósceles. A diferença é que esses triângulos aqui, que também são retângulos, não são iguais. Porque, como é um trapézio escaleno, os lados não são iguais, então, obviamente, os triângulos retângulos das laterais não vão ser iguais. Vão ter hipotenusas de medidas diferentes. Ah, Francisco, hipotenusa, tu falou de triângulo retângulo, mencionou ela, o que seria? Lá naquela historinha que a gente aprendeu lá no 9º ano, a hipotenusa é justamente formada a partir de quê? Desse ângulo reto que eu tenho aqui, que me separam os 2 catetos. Então, os 2 catetos formam um ângulo de 90. O lado maior, que é oposto a esse ângulo de 90, é o que a gente chama de hipotenusa. Além do meu trapézio, que foi o que nós calculamos agora, identificamos, aparece, por último, o triângulo equilátero, o hexágono regular e o teorema de Heramo. Triângulo equilátero é calculado por L2 raiz de 3 sobre 4. Hexágono regular, ele é calculado como justamente 3 vezes L2 raiz de 3 sobre 2. Por que que é isso aqui? Se você bem lembrar, um hexágono é um polígono de 6 lados. Então, uma forma geométrica plana que tem 6 lados aí. Se ele é regular, são 6 lados exatamente iguais. Então, lá dentro eu vou conseguir
6 triângulos equiláteros exatamente idênticos. Se um triângulo equilátero é calculado assim, então o hexágono seria 6 vezes essa medida. Então aqui o que é que aconteceria? 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4 me dá a condição aqui de simplificar o 6 com o 4, dividindo tudo por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 vai dar 2. Daí a equação da área do hexágono é essa aqui. Por último, para fechar, teorema de Arão. O teorema de Arão é aplicado diretamente aos triângulos. Quando? Quando você tiver a medida dos lados do triângulo. Se eu tenho a medida dos 3 lados, eu consigo calcular a área de um triângulo qualquer aplicando aqui. Através de quê? Esse teorema é montado a partir da raiz quadrada do produto entre o semiperímetro e a medida dos lados do triângulo. Semiperímetro, como o próprio nome já diz, vale a metade do perímetro. Perímetro é P maiúsculo, então se um perímetro de um triângulo vale 26, dividindo por 2, o semiperímetro seria 13. Um exemplo. Esse produto aqui é montado entre semiperímetro e a diferença entre o semiperímetro e a medida de cada lado. Daí Pzinho menos A, Pzinho menos B e Pzinho menos C. Como expressão numérica que é, lembrar sempre da ordem de resolução. Então, eu vou começar pelos parênteses. Então, vou fazer as subtrações. Depois que eu subtrair, é que eu vou multiplicar os números que vão ficar aqui dentro. Pode multiplicar os 4 de uma vez. Multiplicou tudo, raiz quadrada. Resultado da questão, que justamente corresponde à área. Francisco, a área aqui tem S. Por quê? Porque superfície e área é a mesma coisa. O teorema de Arão trabalha com S só para diferenciar. Espero que tenham gostado. Isso aqui são noções básicas de geometria plana no trabalho de área ou superfície. Dúvidas, postem nos comentários ou vão no direct do Instagram. Vou deixar disponível para vocês o endereço do Instagram. Vocês vão lá e seguem a nossa página. Se inscrevam no canal para os que não se inscreveram. Ativem o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima. Obrigado.